que é a vida interior. E eu focava muito nesses detalhes pequenos, e eu logo reclamava, e eu logo pensava que eu era um problema, tanto que surgiu dessa ansiedade constante uma doença chamada psoríase, que eu não conseguia nem falar aquilo que eu estava guardando há muito tempo, que o meu corpo falou por mim, através de manchas pelo meu corpo que chamavam a atenção. Por muitas vezes na escola eu usava manga longa, calça, mesmo se tivesse sol super quente, aquele dia super quente, eu ia porque eu tinha vergonha de assumir as minhas raízes. Eu tinha essa vergonha. Eu olhava para mim como um problema. E se alguém olhasse para mim, eu já achava que elas estavam me subjugando, que já estavam me diminuindo, porque o meu próprio subconsciente já dizia isso para mim. Então, eu digo, né? O outro te vê da forma como você se vê, por muitas vezes, né? São essas decisões. Então, eu realmente olhava para mim como um problema, eu acreditava nisso. E foi gerando questões emocionais difíceis que foram me afastando da vontade de viver, me afastando da verdadeira felicidade. Quando eu tive a meningite, muitas pessoas pensavam, se antes com uma questão pequena ela já reclamava, já pensava em desistir, agora então vai ser o momento que ela vai desistir. Na verdade, não foi isso. Eu acreditei que era uma oportunidade de ressignificar a minha história, de recomeçar uma nova vida, reconstruir um novo eu. Não foi fácil, porque realmente uma história de recomeço não é sobre facilidade. Então, por muitas vezes, a gente passa por esses recomeços e vem a voz sabotadora pedindo para que a gente pare, mas existe vida além disso. Existe vida além do diagnóstico, existe vida além do maior desafio. E eu sabia que algo me esperava muito além daquele desafio que eu estava enfrentando naquele momento, que era, na verdade, uma preparação emocional. Que quando eu saí do hospital, eu digo que eu não era mais a mesma pessoa. E isso não é sobre o físico, mas é sobre uma mentalidade fortalecida. Porque antes eu era paralisada. Eu tinha braços, eu tinha pernas, mas eu era paralisada. Por quê? Paralisação não é sobre braços e pernas, mas é sobre uma mentalidade não fortalecidas. A gente tem pessoas com paralisia cerebral, mas não são paralisadas apesar da palavra. Sim. É só um detalhe, porque o que nos paralisa de verdade é uma mentalidade não fortalecida. Então, se eu pudesse voltar aqui numa mesa e disser para a Jéssica, era foque no agora, na vida, no seu interior, porque é algo lindo para cultivar dentro de si mesmo. Assim que surgiu o livro? Assim surgiu o livro. E dentro do hospital mesmo, porque eu queria contar a minha história detalhadamente. Eu sabia que ser palestrante poderia me proporcionar essa oportunidade de contar a minha história, mas a palestra é 1h40. A gente não consegue contar a história toda. No meu livro tem detalhadamente tudo que eu passei, como eu passei, né? Porque a minha história não é sobre o que me aconteceu, mas o que eu fiz a partir do acontecido. E a nossa história, a minha e a sua, não se resume ao nosso passado, não se resume às dores do nosso passado, mas às decisões que a gente toma no agora para o nosso futuro. Isso aí, muito com forte, certeza, né, muitas pessoas gente, vão mudar a decisão hoje, tenho certeza, não é? Sim. A fé. Tremendo. É um estímulo, né? Porque os médicos dizem... a equipe médica foi importante, a medicação que você teve foi importante, mas, sobretudo, a fé. Porque dessa fé vinha o ânimo interior para me dar sustento de aguentar e suportar aquela luta. Não foi fácil, realmente foi 1 ano e 2 meses internada no hospital. Imagina 1 ano e 2 meses deitada numa maca, sem você poder fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era acreditar em algo que eu não estava vendo na minha frente naquele momento. E isso é a fé. Isso é a gente acreditar na ressurreição passando pela cruz. Porque é muito fácil acreditar na ressurreição já estando nela. É isso aí. Então, difícil é acreditar na ressurreição passando pela cruz. E a fé é exatamente de como a gente passa pela dor. E quantas pessoas enfrentam sofrimentos, mas por muitas vezes estão paralisados nele. Então, é muito mais sobre como você passa pela dor. E é essa fé que me trouxe aqui hoje, porque tinha vezes que nenhum médico sabia o que fazer para eu voltar, mas meu coração pulsava. Na verdade, não era só meu coração, era a fé pulsando. E dali eu sempre voltava. Essa sua fé, né, talvez também é o que... E a sua inteligência emocional, porque ela tem uma inteligência emocional muito grande, também te auxilia a lidar com as críticas e com os haters? Sim, com certeza. Porque a própria ciência da felicidade diz que pessoas mais felizes são aquelas que vivem verdadeiramente a fé.
Não hashtag fé só por isso, não. É viver verdadeiramente a fé. Como é difícil, mas é possível. E traz consequências positivas para a nossa vida quando nós praticamos verdadeiramente essa fé, principalmente para a nossa inteligência emocional. E antes eu dizia que eu tinha medo do preconceito, que eu achava que era um problema. Hoje eu passo muito mais. Só que a diferença é, eu não sofro por eles, eu vivencio. Isso é uma diferença. Eu não tenho como controlar o mundo, mas eu tenho como mudar a forma como eu vou reagir a isso. Então, quando às vezes eu vejo algum olhar desconfortável, eu entendo que aquela pessoa precisa mudar, não por mim, mas por ela mesma, porque não diz sobre mim, diz mais sobre ela. Tem até um histórico até importante para a gente falar, para a gente poder conscientizar, que o primeiro passeio que eu fiz depois de 1 ano e 2 meses internada no hospital, eu escolhi para o shopping, que eu amo shopping, gente. Gosto de ir para o shopping, não, eu vou. Primeiro fui para a igreja, lógico, depois eu fui para o shopping. E aí fui com a minha família, o passeio estava maravilhoso, mas antes de terminar, poderia ter sido perfeito, mas aconteceu um cenário em que um grupo de jovens me avistou, começaram a fazer expressão de vômito ao me ver e começaram a rir entre eles, apontando para mim. Naquele momento, eu queria chorar. Não vou negar, queria chorar mesmo, porque é constrangimento, né? Mas logo eu tive a noção que era muito mais sobre eles do que sobre mim. Sobre a falta de conhecimento deles do que sobre a minha inteligência emocional. E eu sabia que eu não precisava aceitar que necessariamente aquilo vai interferir na minha vida. A gente pode aceitar que não tem como mudar o mundo, mas a gente não precisa aceitar que aquelas ações desconfortáveis, constrangedoras, vai interferir na nossa inteligência emocional. E hoje eu vivo. Quando alguém olha para mim, eu acho que é minha fã, com certeza. Com certeza. É verdade, eu falo isso para minha filha. Ó, como é que funciona. Eu digo para ela isso. Quando ficarem te olhando, é porque estão gostando. O que mais te inspira a continuar? Inovando, né? E o que te motiva nos dias difíceis? É gerar valor na vida do outro, né? É muito fantástico quanto Deus, ele age na minha vida, ele vai trazendo sinais, né? Mas a gente precisa ter um olhar de fé para reconhecer esses sinais, porque não é só um sinal, é só algum passatempo ali numa causa. E toda vez que eu estou pensando em desistir do meu trabalho, porque é muito difícil, vou falar a verdade aqui, é muito difícil criar conteúdo. E tem dias que eu estou super desanimada para criar conteúdo, e às vezes eu falo,